Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Sempre de uma forma propositiva, você está acostumado que toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e que nos ajuda a desenvolver o tema aqui proposto. E hoje, com muita honra, nós vamos entrevistar o advogado Carlos Dalmar Macário, ele que já está aqui do meu lado, está ajeitando o microfone aqui, a gravata, não sabe se coloca o microfone na gravata ou na camisa, e já já a gente volta para o início dessa entrevista. Fique conosco que o intervalo é rapidinho. Voltamos já. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, amigos, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei antes, com o advogado Carlos Dalmar Macário. Aqui, primeiro, dou boa noite, boa tarde, Dalmar. Te agradeço a presença e sei dos seus afazeres, fórum e tanta coisa no escritório, e agradeço pela disponibilidade de tempo. Deixo o espaço para você cumprimentar o telespectador. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos que assistem o programa. É um prazer imenso estar aqui, Valdir, para poder falar de assuntos que interessam a toda a sociedade, até mesmo alguns profissionais da área, né? Esclarecer alguns assuntos de interesse coletivo. Certo. Dalmar, a carreira do advogado, passamos tantos percalços, o mundo avança tanto, a informática permite o surgimento de tantas novas vertentes aí de profissões, né? Mas a carreira do advogado, ela continua exercendo aquele fascínio sobre todos os jovens, né? Como aquela figura da pessoa, principalmente pelo advogado, ser uma função assim primordial para o exercício da cidadania. Toda pessoa tem direito ao advogado. Como é que você vê a formação do advogado? Como é que está a carreira do advogado como um todo aí nesse panorama nacional, quem sabe até local aqui? Olha, Valdir, eu vejo o seguinte, a área da advocacia em si, ela é uma área muito boa, porque você acaba desenvolvendo um papel como sendo assim um instrumento daquele cidadão. Então, aquele jovem que se vê nessa condição de poder estar representando o cidadão,
ou a própria sociedade, né, de um modo coletivo e tal, essa é uma área muito boa. Ele vai ter uma formação, né, vai se formar em Direito, tem aí a figura do exame da OAB, para que ele tenha a habilitação, e a partir daí, né, após a certificação da OAB, né, pelo exame, ele vai estar habilitado a estar representando judicialmente ou até mesmo administrativamente o cidadão. Exercendo a advocacia no seu sentido mais estrito da palavra, né? Perfeito. Agora, o que a gente verifica assim pelo noticiário anualmente é que vamos ver, formam-se, vamos dizer, 100 advogados, vamos pegar um número aleatório. Esses 100 advogados prestam o exame para a ordem dos advogados, para a OAB. Mas nem todos passam, o exame parece que é uma outra etapa da vida dele, apesar daqueles 4 anos na faculdade, muita gente não consegue, a maioria não consegue, né? Volta e meia a gente vê números aí de 70%, 80%. O que leva a essa disparidade, na sua visão? É a má formação das faculdades, talvez, dos cursos de faculdade, ou é a exigência da ordem que é proativa demais? Valdir, assim, eu entendo que o exame da UAB não deve ser excluído, como muitos tentaram aí excluir o exame da UAB e tal, e querer igualar a outros cursos que tem por aí. Como o meu, de jornalismo, por exemplo, que não exige exame nenhum, nem qualificação nenhuma. Sai da faculdade, registra no Ministério do Trabalho e é jornalista. Que eu acho que deveria também ter um curso igual ao seu, minha opinião, pelo menos, desculpa estar te interrompendo, mas tenho certeza que talvez reprovasse 95%. Não, mas é verdade, Valdir, porque assim, o exame da OAB, no caso, né, é interessante que se tenha... Certo. Interessante não, na verdade é o seguinte, tenho para mim que ele jamais deveria sair dessa condição para habilitação, jamais. E tem uma coisa muito importante, Valdir, é a partir daí que você tem a seleção daqueles que, não que sejam os melhores, viu, Valdir? Não é bem assim, não. Entendi, não é que sejam os melhores, mas aqueles que tenham condições de poder estar representando o direito de terceiros. Certo. Ok? Então, o que acontece? Hoje, o estudante de Direito, ele tem, nas faculdades, toda uma estrutura para que ele possa desenvolver os seus estudos. Certo. Obviamente que tem universidades que não estão preparadas para isso, né? Por outro lado, não significa dizer que o aluno ele deva depender exclusivamente de toda essa estrutura. Ele também tem que mostrar uma força de vontade para tal. Interesse pessoal. Isso, perfeito. Por quê? Valdir, o exame da UAB, ele não é tão fácil assim, como alguns que se formam. Aliás, eu conheço um professor, deu aula para mim, ele foi muito claro, ele falou o seguinte, que ele é formado pela USP, Largo São Francisco, e ele falou para mim o seguinte, que ele estava tão acreditando que iria passar no exame, acabou não passando no exame, no primeiro, ele só passou no segundo. Então, e aí ele tem a importância de se ter o exame, que é para que o estudante de Direito, após a conclusão, ele saiba que o exame ele é sério, e não passa, Valdir. Nós tivemos anos aí em que houve uma reprovação muito grande, mas muito grande mesmo, Valdir. É preocupante? É preocupante sim, mas isso é bom para o cidadão que vai ter à sua disposição advogados em condições de poder representar no Poder Judiciário. Com um volume de conhecimento, como você disse, suficiente para representar o interesse de outra pessoa. Né? Isso. Porque isso é muito subjetivo até, né? Também, é bem colocado. Porque tem um outro detalhe, Valdir. A UAB, até um professor lá na pós-graduação, ele falou o seguinte, que o exame da UAB, na verdade, é um vestibular para as demais áreas. Exato. Até porque algumas outras áreas aí para concursos, por exemplo, exige-se um tempo mínimo de atuação na área da advocacia. Você tem que provar que você tem ali aquela prática, né? Por exemplo, o defensor público da União. Defensor público da União, você tem que ter exercido no mínimo 3 anos na advocacia. Logo, para você ter essa condição, você tem que ter o exame da OAB. Certo. Entendeu? Então, assim, não deve acabar. Eu sei que existe uma corrente pequena, né, com menos força, que tem essa pretensão de acabar, para trazer para o mesmo nível das outras áreas
que não se requer aí o exame de habilitação. Muitas vezes, até voltando no que eu falei, muitas vezes é talvez como as próprias empresas jornalísticas, para deixar de discutir a qualidade do ensino universitário, então vamos acabar logo com... fazem alguns atalhos, né? Como no caso da comunicação, acabou-se com a exigência do diploma, ao invés de discutir a qualidade do ensino das faculdades de comunicação. Mas esse é outro detalhe. Domar, agora, além caso o estudante conclua o curso de Direito, se ele não tem OAB, ele consegue exercer algumas atividades pertinentes à formação dele, né? Ele pode até prestar concurso, né? Também, Valdir. Por exemplo, só para a gente ilustrar, para delegado estadual, não precisa do exame da OAB. Ele basta ser formado em Direito. Ele é formado em Direito, algumas áreas como técnico analista judiciário, por exemplo, na Justiça Federal. Ele não precisa ser ele não precisa ser advogado habilitado. Basta ele ter a formação de bacharel para tal. Entendi. Você falou da pós-graduação, você fez pós-graduação, tem uma especialização no seu trabalho? Tenho sim, Valdir. Eu acabei fazendo duas. A primeira porque eu me identifiquei muito. E a outra por pelo amor que eu tenho à causa, né? Entendi. A primeira que eu fiz foi na área de previdenciário. Certo, certo. Né? E a segunda foi no direito militar. Entendi. Previdenciário porque eu, desde muito novo, eu sempre acompanhei essas questões de ordem social, a importância que é a previdência na vida do cidadão, claro, né? Para quando ele atingir a idade avançada, não ter condições de trabalhar, aquele que necessitar de um amparo, quando necessitar aí de um afastamento por motivo de doença ou pela incapacidade profissional. Eu vejo a questão previdenciária, parece aquele livro que você acabou de ler, que é a história de uma pessoa. No final do livro, um pequeno resumo daquilo que foi a história, é exatamente a hora que o trabalhador procura a Previdência Social para fazer um resumo da sua vida, né? E de repente se aposentar ou ter o melhor conforto possível aí naquela hora que ele vai precisar mais e vai poder se dedicar menos ao trabalho, né? O problema é que nem sempre há esse encontro aí entre o interesse do trabalhador e aquilo que defende o empregador, né? É verdade, Valdir. É aí que começa a briga. Né? E muito bem colocado, Valdir, porque é o seguinte, nós temos um problema sério, que é o seguinte, muitas das vezes, aliás, para que o trabalhador ele possa gozar do benefício do INSS, ele também tem que ter lá suas contribuições, né? Que parte dela é descontada do holerite do trabalhador e outra parte é o empregador que recolhe. Certo. Então, ao longo de um período, o empregador, se ele não fizer os recolhimentos do empregado, e se porventura o empregado ele necessitar de um afastamento por motivo de doença e tal, lá na Previdência ela não vai conceder o benefício porque ele não tem recolhido aquelas contribuições, ok? Então, se não tem recolhido a contribuição, não existe a figura da contrapartida, ou seja, do benefício. Entendi. Tá? E tem também um outro detalhe, é o seguinte, Valdir. Mas ele confia no empregador, por isso ele confia no empregador. Isso, né? Perfeito, que infelizmente, Valdir, caberia aí os sindicatos estarem acompanhando questões como essa e tal, que isso é de suma importância para o empregado. Por quê? Porque acontece de as empresas, o empregador em si, eles descontarem da folha de holerite e eles não repassarem para o INSS. E o trabalhador, ele só vai sentir o prejuízo quando, infelizmente, ele precisar se afastar pelo INSS. É óbvio, Valdir, que existe aí na legislação um dispositivo que ele fala, é específico esse dispositivo, né? O artigo 168A do Código Penal. Ele fala a respeito da apropriação indébita, ou seja, aquele empregador, aquele patrão que desconta da folha de pagamento do empregado e ele não repassa para o INSS. Se o trabalhador ele for ao INSS e pedir lá uma certidão de tempo de contribuição e constar que num determinado período, né, 2 anos, 3 anos, etc., não se vê recolhido no INSS, mas que naquele período foi descontado da sua folha de pagamento,
pronto, já existiu o que a gente chama de o fato gerador do crime, apropriação indébita. E ele vai responder pelo crime sim, viu, Valdir? Claro que sim. Ele vai responder pelo crime, o empregador. Porque desculpa até o modo coloquial que eu vou te colocar, mas é como se nós estivéssemos juntos num evento, num restaurante, a conta deu 200, eu pego o teu 100, vou até o caixa e não pago a conta e vou embora com o teu 100. É mais ou menos isso, que o patrão acaba fazendo. Isso, é um exemplo muito próximo aí para que se guardado entenda. As proporções. E é um exemplo muito bom que se entenda melhor os trabalhadores, em especial aqueles que assistem ao seu programa. Valdir, existe inclusive um projeto de um deputado que ele entende o seguinte, tem que haver uma mudança no Código Penal, especificando essa modalidade criminosa. Como assim tem a figura da apropriação indébita de recolhimento previdenciário, certo, que é o artigo 168A do Código Penal. Então esse deputado ele tem um projeto lá muito interessante, muito bom, que ele pretende o seguinte, olha, ele pretende especificar o crime e majorar a pena, enquanto que o crime de apropriação indébita lá do artigo 168, ele fala de 1 a 4 anos, né? Esse projeto ele pretende majorar de 2 a 6 anos. Aumentar a pena. Isso, justamente para que se tenha aí uma forma de você coibir o empregador de estar praticando essas irregularidades, porque isso vai acabar prejudicando a vida do trabalhador. Patrão que não recolher tem que ir para a cadeia. Isso, e é o que já está acontecendo, viu, Valdir? Já existem decisões no Tribunal Regional Federal, aqui da Terceira Região, que abrange São Paulo, decisões que reconhecem sim como responsável e como criminoso aquele empregador. Já tem decisão a respeito, inclusive determinadas associações, essas mantenedoras que têm essa relação empregatícia que não afasta da obrigação patronal, esses também estão respondendo, Valdir. Entendi. Domar, agora, tem como o trabalhador, com tantas ferramentas virtuais que surgiram aí nos últimos tempos, tem como o trabalhador, ou em loco, no local mesmo, verificar se o seu depósito de fundo de garantia, se o seu recolhimento de INSS está sendo feito sem que isso represente aí uma suspeição sobre o seu empregador e possivelmente o empregador acaba até descobrindo? Existe uma maneira do trabalhador acompanhar a sua vida funcional junto à Previdência Social e ao Fundo de Garantia? Tem sim, Valdir. Olha, é muito importante que você falou, porque infelizmente, mais uma vez, eu toco na figura do sindicato. Exatamente. Estão omissos. Isso, Valdir. Olha, algumas das vezes eu já tive dissabores com determinados jurídicos de determinados sindicatos em função disso aí. Eu faço meu papel de advogado primeiro, tá, Valdir? Se outras instituições aí não fiscalizam os sindicatos, essa caixa preta deveria acabar? Pois bem, Valdir, o trabalhador ele tem direito sim, tanto de fiscalizar as suas contribuições previdenciárias, como também os seus recolhimentos dos depósitos fundiários, o fundo de garantia. Ok? A própria lei, no caso, no caso do recolhimento previdenciário, que é a lei 8.213 e a lei 8.212, ela já deixa bem claro que o trabalhador ele tem direito a ter acesso às suas informações previdenciárias. Certo. Basta ele se dirigir à Previdência da sua cidade, pedir seu tempo de contribuição, até mesmo do seu vínculo empregatício, porque muitas das vezes o patrão lhe recolhe a carteira do empregado com a finalidade de reconhecer vínculo empregatício, né? Registrar a carteira. Certo. E ele acaba não fazendo. Então, lá no INSS, o trabalhador ele acaba tendo essas informações também. Se não foi registrado, ou foi registrado com uma data diferente daquela que ele ingressou na empresa. Isso, também. Um detalhe muito importante, Valdir. O mesmo também para a figura do fundo de garantia. O trabalhador ele pode, por força até da lei, a lei 8.036 de 1990, essa lei,
E ela diz que o trabalhador, ele tem, ele por ser um fiscal natural, porque é de interesse dele, é patrimônio dele o recolhimento do Fundo de Garantia. Então, ele pode sim pedir o seu extrato analítico na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, em hipótese alguma, ela pode se negar essas informações. Entendi. E a partir daí, o trabalhador, ele tem essas informações. E se porventura verificar que não houve depósito, Valdir, pode denunciar isso tanto no Ministério do Trabalho e Emprego, né, através das delegacias regionais de trabalho, né? Certo. Nós temos uma em Santos, ali na Praça José Bonifácio, e também denunciar na Procuradoria do Trabalho. Mas aí ele não corre o risco de perder o emprego? Não, Valdir, veja por quê. Ele está fazendo valer os seus direitos, até porque a Constituição Federal, ela fala que é direito do cidadão buscar no Poder Judiciário os seus direitos. Então, ali é um direito dele, claro, por força de lei. É óbvio que o empregador, ele pode até se sentir um tanto, eu não diria constrangido, porque ele sabia do risco que ia correr. Mas, assim, ofendido pela postura do empregado. Mais por ter sido pego na mentira do que qualquer outra coisa. Sim. E aí ele poder dispensar, mas não por justa causa. Entendi. Uma dispensa imotivada, você entendeu? Existe um fundo do motivo, sim, mas ele vai dispensar justamente em função disso, de que o trabalhador faz. É óbvio, Valdir, que também a Justiça Trabalhista, ela vem reconhecendo isso também. Então, muitas das vezes, se o empregador ele criar um ambiente desse para o empregado, e o empregado se dirigir à Justiça Trabalhista através do seu advogado, e deixar muito claro que a dispensa se deu em razão de ter buscado o seu direito, que falhou o empregador. É um assédio. Isso, perfeito. Se caracteriza, inclusive. É uma das formas né? A Justiça Trabalhista, ela reintegra o empregado. E dependendo do caso também, ao invés de reintegrar, a Justiça Trabalhista, até pelo poder de decidir do juiz, entendendo que o trabalhador, o ambiente não vai ser favorável e tal, etc., ele pode entender ali uma indenização. Entendi. Entendeu? Ele pode entender ali que em haver uma reparação indenizatória. Tá certo. Domar, o assunto está para lá de interessante, tenho certeza que todo o telespectador está acompanhando aí com atenção, até porque todo mundo tem o interesse aí em não ser enganado, principalmente naquilo que eles se dedicam a vida inteira, que é o seu trabalho. O nosso estudante vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente retoma já com esse mesmo assunto, pode ser? Beleza. Voltamos já, fica com a gente que é rapidinho. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre.
Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Muito bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o advogado Carlos Dalmar Macário. Ele que no primeiro bloco estava nos falando bastante aqui sobre a carreira do advogado em si e, logicamente, como não poderia deixar de ser, caímos logo na vertente aí da defesa dos direitos do cidadão e não tem direito de cidadão mais sagrado, poderia ser considerar mais sagrado do que aquele fruto do seu trabalho. O Dalmar tem entre as suas especializações a questão previdenciária e trabalhista no seu currículo e tem acompanhado alguns casos. A gente estava falando sobre a questão do depósito, né? E você estava falando que é fácil para o trabalhador acompanhar por exemplo, principalmente o fundo de garantia, que é uma indenização criada justamente para aquele trabalhador que perde o emprego sem motivo, né? Que não aprontou nem nada, só um corte de despesa, alguma coisa assim, ele perde o emprego. Mas aí ele tem aquele dinheirinho, ou pensa que tem. Se o patrão não recolhe, o empregado fica lá, sai de lá com a mão, como eu diria antigamente, uma mão na frente, outra atrás. Nada impede que o trabalhador vá no seu dia de folga na Caixa Econômica e verifique lá os seus depósitos, né? E agora, você se depara, por exemplo, aqui no Guarujá, com casos assim muito escabrosos, assim, muito significativos assim, com relação a essa situação do Fundo de Garantia, Dalmar? Olha, Valdir, eu tenho assim, olha, tão recente, inclusive, eu tenho vários, tá? Eu vou citar um para mim que ele até me preocupa, tá, Valdir? Eu tenho uma cliente que ela se queixou de que o Hospital Santo Amaro, a quem ela trabalhou, prestou serviço por um certo tempo, e não teve lá recolhido seu fundo de garantia. Ela me procurou e tal, eu orientei ela, disse que caberia sim propor uma ação trabalhista para que ela pudesse ver aí todo esse período que ela ficou sem o fundo de garantia durante o tempo que ela trabalhou lá no Hospital Santo Amaro. Certo. E eu entrei, Valdir, com ação, inclusive a nossa audiência vai ser agora, né, vai haver uma audiência de instrução e tal, e que minha sustentação vai ser justamente nessa questão, de que a instituição, no caso do Santo Amaro, ela descontava da folha de pagamento da minha cliente, mas não repassava, não recolhia isso para o Fundo de Garantia, para a Caixa Econômica Federal. Ou seja, criou uma figura, conforme eu falei no bloco anterior, Valdir, de uma modalidade criminosa, no meu entendimento, e o que assim mostra o artigo 168 do Código Penal. Então, Valdir, assim, ó, eu busquei sim, pedi, inclusive na minha petição que eu dirigi ao juiz, para que se oficiasse a Procuradoria-Geral do Trabalho, para que ela interviesse no processo e verificasse ali se aquela modalidade, aquela prática incidiu naquele dispositivo penal. E para que fosse expedido as cópias necessárias para que se apurasse, através de inquérito policial, essa modalidade de crime, ok? E na parte administrativa também, Valdir, eu pedi para que o juiz oficiasse também o Ministério do Trabalho e Emprego, em Santos, pela Delegacia Regional do Trabalho, para que não só verificasse se realmente a minha cliente ela teve esse prejuízo, ou seja, que o Hospital Santo Amaro não depositou o seu fundo de garantia no período que ela trabalhou, como também de outros empregados que já saíram, Valdir, acredite, hein, que já saíram e até hoje não receberam o seu fundo de garantia. Alguns até que me procuraram, Valdir, disseram que fizeram um acordo, eu não sei até o teor desse acordo. Entendi. Outros que estão trabalhando lá, Valdir, acredite, estão trabalhando e não tem, Valdir, o seu fundo de garantia depositado. E pasme agora, Valdir,
eles descontam da folha de pagamento, mas não repassa isso, não traz esse recolhimento para a Caixa Econômica Federal. Que é o crime de apropriação indébita. É um crime de apropriação indébita. É por isso, Valdir, que como eu falei no bloco anterior, esse projeto de lei do deputado e tal, que ele quer primeiro especificar, para sair daquele caráter de apropriação de débito, apropriação indébita de uma forma geral, para ser específica, para majorar a pena, para que os responsáveis, Valdir, respondam por essa modalidade criminosa sim, Valdir. Nós temos que acabar com essa impunidade. E por quê, Valdir? Olha só, dentro desse desdobramento da questão do Fundo de Garantia, Valdir, em novembro, o Supremo Tribunal Federal trouxe uma decisão que, nessa decisão, prejudicou a vida dos trabalhadores. Qual foi a decisão, Domar? Essa decisão diz o seguinte, que para você discutir uma ação, para você buscar períodos que você não teve depositado o seu fundo de garantia na sua conta vinculada na Caixa Econômica, o seu prazo hoje, Valdir, é de 5 anos, não é mais trintenal, ou seja, você não tem mais um período de 30 anos, você retroagiria 30 anos para buscar. Entendi. Né? Na época, com o advento da lei, a Lei 8.036, ela tinha até um entendimento disso tudo, a ponto de o Tribunal Superior do Trabalho, ele trouxe uma súmula e disse o seguinte, olha, para buscar verbas do fundo de garantia em específico, são 30 anos. Pronto, não se discute. Pronto. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, também tinha uma súmula lá, essa súmula 210, ela também já falava sobre isso. É trintenal e não se discute mais. Entendi. Por razões estranhas, Valdir, o Supremo, em novembro, trouxe esse entendimento. Novembro agora. Novembro agora. Então, é um absurdo, isso. né? Valdir, é um absurdo. Por isso, Valdir, eu queria até aproveitar esse momento, Valdir, do seu programa, que tem uma audiência muito grande, e pedir para aqueles empregados que prestam serviço e tenham informações de que não estão recolhendo seu fundo de garantia na Caixa Econômica, denuncie, Valdir, denuncie para a gente acabar com essa forma de impunidade. Mais ainda pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal deu essa decisão. Eu vou te dar um exemplo, Valdir, só para a gente compreender melhor esse prejuízo que o trabalhador passa a ter com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Valdir? Eu entro numa empresa? Isso, olha só, você entra numa empresa, vamos imaginar que no primeiro ano a empresa, ela recolhe o teu fundo de garantia para a Caixa Econômica. Registra a carteira. Tudo registrado, bonitinho, perfeito. E passa-se o tempo, Valdir, o segundo ano, o terceiro ano, o quinto ano, o sexto ano, o sétimo ano. No 10º ano, você é dispensado. Ok? Você é dispensado. Valdir, sem justa causa. Sem justa causa, normal pega e tal. Pega o papel do fundo. Muito bem. Aí o que acontece, Valdir? Você, quando procurar um advogado habilitado na área, que ele for buscar o seu direito trabalhista, e nessa ação trabalhista querer as verbas do fundo de garantia, você só vai ter direito, Valdir, a buscar somente 5 anos. Os outros 5 anos, porque ela vai retroagir 5 anos. Então, aqueles outros 5 anos que você teve lá, você perdeu, Valdir. Que coisa de louco. Então, é essa interpretação que nós, advogados trabalhistas, nós temos sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, Valdir, olha, aqueles que nos assistem aqui no seu programa, claro, que trabalham, denunciem, vá à Caixa Econômica Federal, faça uma pesquisa, peça o extrato analítico e verifique. Se não estiver depositado seu fundo de garantia, Valdir, procure um advogado habilitado para ingressar com uma ação, porque mesmo, Valdir, olha só, mesmo estando trabalhando, o empregado ele pode entrar assim com uma ação trabalhista. Entendi, ele claro, pode. Para cobrar já, né? Entendeu? Antes de se resguardar antes. Né? Isso, perfeito. Até para que se evitar um mal maior. E se ele trabalhar em hospital, é melhor ele ir amanhã já. Valdir, porque assim, no caso da minha cliente, como ela disse-me que tem amigas que trabalharam lá, que ela era da área da saúde, né? Entendi. Ela me falou que tinha outros conhecidos, pessoas próximas que trabalhavam lá. Eu disse a ela, olha, então quem trabalhou lá no Hospital Santo Amaro,
pedem para se dirigir à Caixa Econômica, vá até o Ministério do Trabalho, vá à Procuradoria do Trabalho e denuncie. E ingresse sim com uma ação trabalhista, mesmo, Valdir, que esteja trabalhando, porque é direito do cidadão. Depois, se me permitir, Valdir, eu queria falar também sobre um outro prejuízo, tá? Pode falar. É um desdobramento seguinte, olha, qual é um outro prejuízo, Valdir? Hoje o que nós muito observamos é que as instituições financeiras, em especial aquelas instituições públicas, o Banco do Brasil, Caixa Econômica e tal. Hoje eles oferecem a possibilidade do trabalhador dar como parte de pagamento, ou dependendo do fundo de garantia, ter ali como pagamento o fundo de garantia. Agora veja você, Valdir, imagina o cidadão, o empregado que vai à Caixa Econômica, passa por todo aquele processo lá administrativo e tal, e na hora que se verifica lá do fundo de garantia, ele não tem 1 centavo. Olha o prejuízo que ele tem, ele se vê frustrado, ofendido, e é uma ofensa, Valdir, tão profunda, porque era aquilo que ele sempre buscava alcançar, a sua casa própria, Valdir. Claro. Você está entendendo? Então, assim, ó, são esses 2 prejuízos que o trabalhador tem, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque isso vai contribuir para que empresas, elas deixam de recolher o fundo de garantia junto à Caixa Econômica Federal, que desconta, Valdir, está lá, ela desconta do trabalhador na folha de pagamento, entendeu? E não repassa isso para a Caixa Econômica Federal. Porque no meu caso, Valdir, nesse processo que eu tenho contra o Hospital Santo Amaro, é curioso que, com todo respeito aí à tese do meu colega, eles vêm dizendo que vem compondo acordos. E, Valdir, olha, desculpa, mas acordo que depois que o trabalhador teve prejuízo, por exemplo, não teve como adquirir sua casa própria. Ou perdeu os reajustes. O acordo hoje que não vai estender para aqueles 10, 15, 20 anos, Valdir, aí só vai fazer acordo de 5 anos, porque hoje o que está prevalecendo é isso. Isso não é acordo não, Valdir. Isso não é acordo. Por isso que eu vou sustentar sempre que todos devam denunciar isso na Procuradoria do Trabalho. Isso é um crime, Valdir. E eu vou fazer com que esses responsáveis que estiveram à frente da empresa, no caso o Santo Amaro, respondam sim, Valdir. Vou discutir esse processo criminal, vou acompanhar, eu vou estar representando a minha cliente na parte criminal e eu vou avançar até a parte da denúncia. O direito trabalhista e, logicamente, por conseguinte, o previdenciário são direitos que custaram muito caro para a história do trabalhador brasileiro e que precisam ser respeitados e cabe principalmente ao trabalhador exercer esse papel seu de cidadão. E faz muito bem. Eu queria que você falasse, acho que ficou bem claro, né, para todo mundo, essa questão aí do recolhimento do INSS e do Fundo de Garantia. Aquele diazinho de folga aí, não custa nada dar uma chegadinha na agência do INSS, ali na Avenida Ademar de Barros, ou em uma agência da Caixa Econômica Federal, dar o seu nome lá, a sua documentação. Logicamente, algum lugar, se você trabalha registrado em carteira, em algum lugar tem que ter uma conta de fundo de garantia sua e dá para verificar a regularidade desses pagamentos. E como a gente falou aqui, se trabalhar em instituição hospitalar, é bom pegar e fazer isso amanhã logo. Então, rapidinho, sobre uma questão que você falou no começo, antes de terminar o nosso tempo. Você falou que também atua no direito militar. Como é que vem a ser isso? Sim, Valdir. Rapidinho, Valdir, é o seguinte, ó, é uma área que pouco se tem a colegas advogados atuando. Então, vamos lá, ó. Essa minha especialização em direito militar, ela acaba também se desdobrando na questão da segurança pública, a qual eu me vejo também, até por ter isso incluído no meu currículo, certo, na minha especialização em segurança pública. Pois bem, Valdir, é a parte de crimes praticado por militares, sejam eles policiais militares, sejam eles militares das Forças Armadas, ok? São os crimes próprios, né, e os crimes impróprios. E também tem um outro desdobramento, que é o processo administrativo militar, né, pouco conhecido também
por alguns colegas que operam o direito. Você tem se especializado na atuação nesses casos, mais na área de defesa, ou na área, tanto faz, qual é o seu envolvimento específico? Valdir, eu atuo sempre representando os policiais militares que figuram ali como réu em processo ou acusados em processos administrativos. Certo. Então, muitas vezes até a gente percebe assim injustamente, né? Assim, às vezes tem cenas hoje em dia com as redes sociais, às vezes que o policial, a gente vê que ele fez o papel certo que a gente espera de um policial, mas mesmo assim ele é processado como manda o ritual do Código Militar, né? Sim, Valdir, porque o próprio Código ele não exclui ninguém, né? Tá lá, 121, matar alguém. O policial ele vai responder pelo processo, ele vai responder o processo, mas até pela forma em que ele atuou, no estrito cumprimento do dever, dentro dos limites que a lei lhe permite e tal, ao final, e o promotor de justiça, ele tem uma habilidade muito grande para entender essa figura do policial militar, então acaba absolvendo o policial militar, ok? Mas infelizmente tem alguns casos que há algumas interpretações que acaba afastando aquela forma do policial trabalhar. Entendi. E aí ele acaba respondendo ou sendo condenado. Perfeito. Né? Isso no crime comum. Bom, perfeito. Dalmar, eu queria te agradecer muitíssimo. Acho que a gente tem uma série de assuntos aí para conversar. Fica até o espaço para a gente poder conversar mais uma vez aí sobre esse assunto tão importante na área previdenciária, principalmente. E antes, deixo o espaço para você dar uma boa noite para o telespectador. Bom, Valdir, primeiro eu queria agradecer esse espaço aqui no teu programa, que tem uma grande audiência, e dizer para os seus telespectadores o seguinte, Valdir, olha, pessoal, atentem com relação aí às suas contribuições previdenciárias e às suas contribuições do Fundo de Garantia. Fiscalizem, vá ao INSS, vá à Caixa Econômica Federal, procurem saber se realmente a empresa, o empregador, ele está depositando, ele está recolhendo o INSS, o Fundo de Garantia, e denuncie, porque isso é crime, é apropriação indébita. E da cadeia. E da cadeia, bem lembrado, Valdir. Eu queria agradecer muitíssimo, Dalmar, e agradeço a você pela audiência. O programa Assunto Cidade volta amanhã com uma nova edição. Uma boa noite a todos.